Existe um plano, um projeto, um propósito. Uma família, um corpo, um tabernáculo. Temos um coração, um foco, uma visão. Já foi dado o comando. Estabeleçam o meu reino. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Up Naut 2023, pelo Rei e pelo Reino. A partir do primeiro verso, João capítulo 15, a partir do primeiro verso. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, algumas traduções, minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a minha alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem o maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei aquilo que eu vos mando. Aleluia. Uma palavra onde tem a essência de uma igreja inabalável. Jesus aqui nesses textos resumiu esse up and out. Se assim nós podemos dizer, para cima, para dentro e para fora. Jesus ele viveu por volta de 33 anos e meio aqui nessa terra. E para um motivo, é claro. Se fosse só para perdoar os nossos pecados, ele poderia ter nascido, vivido um pouquinho, já ter morrido e perdoado os pecados. Está tudo certo. Mas ele viveu uma vida inteira para que fosse o modelo, o exemplo para as nossas vidas. Jesus viveu com intensidade a sua vida inteira, o up and out. O para cima, para dentro e para fora. Para cima fala de adoração, fala de um amor a Deus. Jesus amou ao Pai até o fim da sua vida e continua amando Ele. O Pai são um, mas Ele viveu expressando o amor ao Pai
todos os dias o seu relacionamento, a sua comunhão, a sua intimidade com o Pai era notável. São vários textos que nós lemos, Jesus se retirando, indo buscar o Pai, ouvindo o Pai, fazia tudo aquilo que o Pai o direcionava, falava com o Pai. Ele tinha uma intimidade com o Pai diária. E isso fala do up, fala do para cima. Esse amor intenso pelo Pai, uma vida de intimidade com o Pai, esse era o modelo, o exemplo de Jesus para a nossa vida. Da mesma forma, agora no in, que fala para dentro, Jesus, ele amou os seus discípulos. Ele viveu intensamente com os seus discípulos. E aí vem uma pergunta, como é que ele amou os seus discípulos? Ele amou os seus discípulos estando com eles intensamente, todos os dias. Ele se relacionava com os seus discípulos. Ele doou a sua vida pelos seus. Ele foi o bom pastor que entregou a sua vida pelas ovelhas. Maior modelo de amor, de exemplo, amando os seus. Fala do in, para dentro. E Jesus foi o maior modelo para fora. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E de que ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele entregou a sua vida pelos perdidos, ele amou os perdidos, ele chorou pelos perdidos. Esse é o maior modelo, o exemplo de uma pessoa amando os de fora, dando a sua própria vida por amor àqueles que estavam fora. Essa era uma vida intensa de Jesus no up and out, para cima, para dentro e para fora. É importante nós falarmos várias vezes isso, porque nós vamos conversar isso durante o ano inteiro, falando de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com a igreja e de buscar os perdidos. Repita comigo, up, in, out. Isso, aí estão aprendendo inglês juntos aí. Agora você pode falar em português mesmo, para cima, para dentro e para fora. Aleluia, fala isso para o teu irmão, para cima, para dentro e para fora. Aleluia, aleluia. É interessante porque Jesus, com a sua vida de modelo, de exemplo, ele transmitiu isso muito forte na vida dos seus discípulos. Os discípulos, eles ouviam o que Jesus falava, viam o que Jesus fazia. E isso replicou essa vida, esse estilo de vida para os seus discípulos. Os discípulos, eles andaram nesse estilo de vida, up e out. Eles foram vivendo esse estilo de vida. Nós notamos a igreja primitiva. A igreja, todos os dias, elas estavam juntas. Todos os discípulos, se relacionando, buscando a Deus, adorando a Deus, e se relacionando um com o outro, todos os dias, de casa em casa, partindo o pão. E aí nós vemos a igreja no out também, porque a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Up e out. Jesus, a igreja. Mas é interessante que, ao passar de mais ou menos 200 anos, a igreja começou a declinar. Houve um declínio dessa intensidade, dessa vida com Deus, dessa vida entre os irmãos, dessa vida em buscar os de fora. E aí, ao invés de ser todos os dias, começou a ser uma vez por semana. E aí foi o declínio da igreja, chegando mais ou menos aos 300 anos da igreja. Isso é histórico, se você for ler a história da igreja, está lá relatado isso. Mais ou menos 300 anos, foi constituído o rei Constantino, um rei cristão. E aí foi aonde acabou com a igreja nas casas. Ele aboliu essa ideia de igreja nas casas e trouxe a igreja para um templo, aonde agora o povo só adorava a Deus uma vez por semana dentro de um local, e acabou com o up and out, com a vida de relacionamento com Deus diário, a vida de relacionamento da igreja diária e de buscar os perdidos diariamente. Ali foi o declínio da igreja. E é interessante como
Essa vida, esse estilo de um discípulo de Jesus precisa ser resgatado, porque vai se passando os anos e isso vai acontecendo com as igrejas atuais. E por que não falar conosco também? Isso parece um retrato até da nossa vida. Porque vai se lembrando do passado, o tempo que nós tínhamos uma intensidade tão grande de relacionamento, de vida nas casas, a igreja vivendo numa intensidade de amizade, relacionamentos, comunhão. E aí vai se passando o tempo, parece que tudo aquilo que a gente vai já vivendo, um tempo, parece que não vai dando mais vontade de fazer, vamos começar a fazer algo diferente. E aí vai começando a esfriar e daqui a pouco começou a se passar uma vez por semana. E daqui a pouco quinzenal. E corremos o risco de virar um mensal. Que tragédia. Mas que bom que nós temos a palavra de Deus, que nos guia, é o norte para a nossa vida. Aleluia. Que bom que nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos aponta a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia, nós não ficamos perdidos, louvado seja o nome do Senhor. E nós cremos que a pandemia foi até um fator para isso, para que a igreja se despertasse, entendesse e voltasse ao princípio de uma vida de simplicidade, de relacionamento, de comunhão com Deus, entre os irmãos e com os de fora. Nesse texto que nós acabamos de ler, de João 15, no verso 11, é uma palavra tremenda da parte de Cristo, onde ele diz: tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Aleluia. Por isso que tem tanta gente no meio da igreja triste. Porque nós ficamos sem propósito. Ficamos em frequentar reuniões, em estarmos participando de um culto. Resumimos a vida de igreja, de comunhão com Deus, de relacionamento uns com os outros e de buscar o perdido em reuniões. E aí nós vamos perdendo o foco, o propósito, o estilo de vida do modelo que é Cristo Jesus, e aí vai se perdendo a essência da igreja. E aí vai se perdendo a alegria. Aí não tem sentido ficar indo domingo após domingo, sentado, ouvindo, aí levanta, canta, senta, levanta, canta, aí senta de novo, ouve os avisos, aí ouve um igual esse falando um montão, aí levanta, dá um abraço no irmão e volta para casa. Tem uns que dormem, o Beira está lembrando aqui, de tanta gente falar aqui, mas vai se perdendo a essência, e vai se achando que isso é a igreja, de que esse é o propósito de Deus, de que Cristo veio para nós vivermos desse jeito. E é por isso que não estamos com a verdadeira alegria, a alegria completa em nosso coração. E por isso que Jesus disse: eu falei essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E essa alegria seja completa, uma alegria plena. Aleluia. Aleluia. E não vivamos mais numa inconstância. Parece que quando a gente está num culto que tem palavras boas, aí tem louvor legal, aí eu saio daqui mó feliz, aí eu vou para casa. Aí vai segunda, terça, quarta, quinta, e eu não me relaciono com Deus, não me relaciono com os irmãos, não busco os perdidos, eu vou ficando murchinho. E às vezes eu chego num encontro desse, murcho, vazio. E aí o louvor também não me agrada, porque é um louvor que eu não escuto, é um louvor que eu não gosto muito, é uma palavra que não me agrada, eu saio daqui vazio de novo. E vou vivendo esse estilo de vida. E achando que o evangelho do reino de Deus é para que a minha vida seja melhorada. Nós trocamos os princípios, os valores. Achamos que a alegria está em meu casamento ser restaurado, em meu filho ser buscado e trazido de volta.
em as minhas finanças estarem em ordem. Só que quando essas coisas não estão em ordem, a minha alegria acaba, porque é uma alegria passageira e inconstante. Porque nós vamos passar por situações e por dificuldades, adversidades, todos os dias da nossa vida. Não vai ser sempre que essas áreas vão estar em harmonia. Tem hora que vem o caos, tem hora que vem a luta. E se a minha alegria se resumir e achar que o Evangelho é para que essas coisas andem bem, eu nunca vou ter a alegria completa. A alegria completa é eu viver esse up and out, é eu ter comunhão com Deus diária, é eu ter relacionamento com a igreja diário, é eu ter o desejo, o mover do meu coração de buscar os perdidos, todos os dias da minha vida. No verso 5 de João 15, Jesus declara: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis. Palavras de Jesus. Não são as nossas palavras, aleluia. E que bom, porque foi o nosso Mestre, o nosso Senhor, que declarou essas palavras dizendo que Ele é a videira. E nós precisamos permanecer nele, nós somos um ramo ligado nele. Ele é a videira verdadeira, eu e você somos o ramo, que estamos ligados em Jesus. E precisamos permanecer em Cristo. E esse permanecer em Cristo fala de comunhão com Ele, fala de adoração, fala de um amor acima de tudo e de todos. É amar Ele intensamente. E aqui fala do up. É o para cima. É o permanecer. É o amar ao Senhor acima de todas as coisas. É ter uma vida de adoração. Adoração não se resume a uma música, uma canção, uma letra. Adoração é um estilo de vida. Adoração é alguém que é rendido ao Senhor Jesus, que adora Ele todos os dias da sua vida. Isso é adoração. É alguém que está rendido a Cristo todos os dias, que o ama acima de todas as coisas, que o tem como Senhor da sua vida, como Quírios. Aleluia. Aleluia, isso é um estilo de vida de adoração. Não é uma vez por semana, não é quando eu tenho um grupo caseiro, não é quando eu tenho um encontro com a igreja geral, não é quando eu estou num vínculo de companheirismo, é todos os dias da minha vida, eu rendido ao Senhor Jesus, eu tenho intimidade, falar com Ele, ouvir a sua voz. Interessante que uma palavra tremenda de Paulo, se eu não me engano, Romanos 12, verso 1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, aleluia. Isso é um estilo de vida de adoração, isso é o up, isso é o para cima. É eu todos os dias dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu compreendi, Senhor, que eu fui comprado pelo Teu sangue. Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu ofereço a minha vida mais uma vez nesse dia. Senhor, tudo que eu for fazer, eu entrego a Ti nessa manhã. Senhor, eu entrego a Ti as minhas emoções. Senhor, eu ofereço a Ti os meus sentimentos. Senhor, eu ofereço a Ti os meus planos. Senhor, eu tenho desejos, mas eu ofereço a Ti. Eu consagro a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é uma vida de adoração. Quando eu chego ao Senhor e falo: Senhor, eu compreendi que eu sou o Teu templo, eu sou a Tua casa, Tu habita em mim. Nessa manhã eu ofereço a Ti os meus membros, as minhas mãos, a minha boca, os meus olhos.
Senhor, o meu coração, os meus pés. Senhor, para que nesse dia, tudo que eu fale, Senhor, tudo que eu faça, Senhor, tudo que eu venha a dizer para as pessoas, glorifique o Teu nome. Que as pessoas te vejam através de mim. É se oferecer diariamente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um estilo de adoração, de uma vida de adorador, de um discípulo de Jesus. Não é num culto, não é num encontro, não é em alguns momentos, é ter uma vida dedicada a Deus. Somos um povo separado por Deus, aleluia. Ouvimos nessa noite o próprio Senhor dizendo para nós que Ele nos ama, e seu amor é incondicional, é um amor imerecido. Eu não mereço esse amor, mas Ele continua me amando, independente das minhas falhas, dos meus erros. É ter uma vida de adorador. Isso é o up. E nós precisamos viver isso intensamente. Todos os dias é algo que é uma disciplina para a nossa vida. Eu e você precisamos ser disciplinados. Tem dia que não tem vontade de orar, mas eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, parece que hoje eu não estou legal. Eu não tenho palavras para dizer, mas Senhor, mesmo assim, eu continuo ofertando a Ti a minha vida, como sacrifício vivo, santo e agradável. E o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele vai trazendo consolo, ânimo, força, e daqui a pouco você se levanta cheio de poder de Deus, para viver mais um dia, para lutar contra as tentações. E se ainda assim no final do dia, se caiu no pecado, você vai continuar dizendo, Senhor, obrigado, porque o Teu amor é incondicional. Obrigado porque o Teu sangue me justifica de todo pecado. Eu continuo sendo o templo do Teu Espírito. Eu confesso o meu pecado a Ti. Eu pequei, mas que bom que o Senhor me perdoa. Aleluia, aleluia. É um estilo de vida, meus irmãos. Está na hora de nós pararmos de terceirizar a responsabilidade que nós temos de ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Há muito tempo nós terceirizamos. Porque o meu discipulador. Mas o meu casamento está desse jeito porque o meu discipulador não tem tempo para mim, não tem tempo para você. O teu maior discipulador é o Senhor Jesus. O teu maior discipulador é aquele que te comprou com o teu sangue. É Ele que é o teu maior discipulador. Você tem alguém a recorrer, você não está sozinho. Você tem um dono, aleluia. Eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo, aleluia, o puro, o perfeito. Não foi ouro nem prata que nos comprou, foi o sangue de Jesus, aleluia, aleluia. Não foi do teu discipulador, não foi do meu discipulador. São cooperadores de Deus na minha vida, na tua vida. Mas o up é o principal. Se você inverter isso, acabou. Porque eu e você, a única maneira de nós vivermos diante do Senhor, a vida de discípulos, é nós termos comunhão com Deus diária. Não tem outra resposta. Se você acha que tem outro meio, sinto te dizer, mas não existe. A nossa comunhão é só através de Jesus Cristo, aleluia, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. E é claro que para viver esse estilo de vida, nós precisamos pagar um preço. Precisamos renunciar tudo, tomar a cruz, perder tudo que temos e seguir a Jesus. É a única maneira de nós vivermos, oferecendo as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor. Jesus viveu dessa forma.
Ele amou o Pai acima de todas as coisas. Ele se negou diariamente. Tomou a cruz diária e foi até a morte, morte de cruz. Negando-se a si mesmo. Isso é para cima. Isso é permanecer em Jesus. Isso é ter um estilo de vida de adoração. Amém, meus irmãos? Aleluia. Falando para dentro. Falando de para dentro. Fala de amar uns aos outros. Jesus, ele cita, no verso 12, ele diz o seguinte: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. No verso 12 ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Aleluia. Uma ordem de Jesus, é um mandamento. Eu e você precisamos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Aleluia. E ele elevou o nível, porque ele só poderia ter dito, amem uns aos outros. Mas não, ele disse, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Como que ele nos amou, meus irmãos? Como? Dando a sua própria vida. E o segredo de nós amarmos uns aos outros é nesse verso 9. Nesse verso 9 ele diz o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu. É a única maneira de nós amarmos uns aos outros. Eu e você precisamos permanecer no amor de Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós permanecemos no amor de Jesus, nós somos inundados por esse amor de Deus. Isso que nós cantamos aqui, isso que nós ouvimos o próprio Deus falar conosco aqui nessa noite. Desse amor imerecido. Quando nós compreendemos que Deus me amou de tal maneira que entregou o seu Filho, aleluia, para que eu e você não perecêssemos mais, aí nós compreendemos que nós somos para sempre devedores de Deus e um dos outros. Aí não há mais espaço no meu coração para julgamentos, para questionamentos, para amargura, para ressentimento. Só há espaço para amar o meu irmão. Porque eu compreendi que eu fui amado de tal maneira que não tem como eu querer cobrar mais ninguém na minha vida. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho. Aleluia. E eu permanecendo nesse amor, eu vou amar uns aos outros. E é com esse amor que nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos voltar numa intensidade de relacionamento, de comunhão uns com os outros. Diário. Você se lembra quando você se relacionava com os teus irmãos diariamente? Você não via apenas num encontro de grupo caseiro, num encontro da igreja. Nós nos esforçávamos para nos vermos todos os dias. Às vezes era 10 minutos, mas a gente estava junto para orar, para abençoar, para profetizar um sobre o outro, para animar um ao outro, fortalecer um ao outro. Se não desse, a gente ligava um para o outro. E agora nós temos vários recursos. Antes era um celular e poucos tinham, daqui a pouco começou todo mundo a ter celular, agora tem internet, agora tem redes sociais, agora tem o WhatsApp, agora tem chamada de vídeo, tem o Meet, tem o WhatsApp, tem o Zoom, tem vários recursos. Nós podemos usar esse recurso para que a gente possa ter esse contato, essa comunhão, esse relacionamento diário. Intensidade na comunhão, uns com os outros. Esse é o para dentro. E o para fora? Para fora fala, no verso 8, Jesus dizendo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Nisto é glorificado meu Pai, ele diz, em que deis muito fruto.
e o vosso fruto permaneça. Aleluia. O verdadeiro propósito do discipulado é fazermos discípulos. Se você achava que o discipulado era para que a sua vida seja melhorada, você está enganado. O discipulado tem um objetivo, é fazer discípulos. Deus nos chamou para ser e fazer discípulos. Esse é o propósito eterno de Deus, sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Ser igual a Jesus, mas fazer muitos filhos iguais a Jesus. E por isso que Jesus disse que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Muitos frutos. Muitos frutos. E aí vos tornareis meus discípulos. Vou confessar algo para vocês. Em 99, quando foi que nós recebemos o propósito eterno de Deus, começamos a ouvir sobre o propósito eterno de Deus, sobre ser e fazer discípulos. Isso começou a dar um nó na minha cabeça, no nosso coração. Nós chegávamos em casa e falávamos, meu Deus, quer dizer então que se eu não frutifiquei, eu não sou discípulo? Como que é isso daí? Isso me dava um choque. E eu comecei a orar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser o teu discípulo. Senhor, então, gera frutos através de mim. Senhor, eu quero frutificar. E nós estávamos orando para casarmos. E aí nós começamos a orar. E aí, quando nós estávamos juntos, nós não orávamos apenas pelo nosso casamento. Nós orávamos, Senhor, quando nós casarmos, nós queremos que a nossa casa seja uma embaixada do reino de Deus. Nós queremos ter muitos frutos dentro da nossa casa. Nós queremos ser discípulos de Jesus. E orávamos assim. E aí fomos surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Mal sabíamos que Deus estava ouvindo de fato a nossa oração. Porque teve um dia que o meu melhor amigo, antes de eu conhecer Jesus, veio me procurar. E veio falar, Fábio, eu estou vendo que tu está vivendo tão diferente, cara. Tua família. Eu quero viver isso também. Me leva para a tua igreja. Eu falei assim, eu vou te levar para a nossa casa. Você precisa ouvir de Jesus, eu quero compartilhar Jesus contigo. E nós começamos a falar de Jesus, E esse foi o nosso primeiro discípulo que o Senhor nos concedeu. Que hoje não está nem mais conosco, já está com o Senhor. Mas foi o primeiro fruto que Deus concedeu às nossas vidas. E aí, logo após nós casamos. E aí nós entramos na nossa casa com esse um discípulo. Mas a gente falou, mas Senhor, mas glória a Deus que tem um discípulo dentro de casa. E aí na primeira semana de casamento, depois da lua de mel, claro, né, meu amor? Curtimos um monte. Mas depois da lua de mel, na primeira semana, já fizemos nosso primeiro grupo caseiro. E foi uma alegria ter aquele discípulo dentro de casa. E oramos junto com ele, Senhor, nós queremos mais frutos. Nós queremos glorificar ao Senhor. Nós queremos ser discípulos teus, queremos replicar a tua vida para outros. E naquela semana, a Thaís estava ministrando, junto com a Paulinha. Estava ministrando a Paulinha, na verdade, eu acho que era. E aí estava o Paulinho também. E aí, falaram assim, vai lá ministrar a vida do Paulinho. Tem esse contato, aí passaram para a gente foi lá ministrar, e quando a gente entrou naquela casa, para ministrar um contato, chegamos lá, tinha 3 famílias. A gente olhou aquela casa, eu não sabia nem o que eu falava mais. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí sentamos ali, e o Paulinho falou assim, eu chamei meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, a minha avó. Falei, uau, eles querem ouvir de Jesus. E começamos a falar de Jesus naquela noite com aquelas famílias. Glória a Deus, todas foram convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Foram frutos que Deus gerou através da nossa vida por uma oração, por um clamor, por um coração que nós queríamos ser
e fazer discípulos. Eu não dou esse testemunho para a nossa glória. Eu dou esse testemunho como exemplo de que Deus ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso coração, na verdade. E quando o nosso coração está ligado ao coração dele, que é o propósito dele, ele faz todas as coisas. Ele tem frutos para dar para cada um de nós. Ele tem frutos, porque se eu e você estamos ligados à videira, se nós somos os ramos e ele é a videira verdadeira, nós vamos dar muitos frutos, e frutos que permaneçam, amém? Você pode levantar a tua mão nessa noite e dizer: Senhor, eu quero muitos frutos. Senhor, eu sou um ramo ligado à videira verdadeira. Senhor, frutifica através de mim. Eis-me aqui, apresenta a tua vida nessa noite ao Senhor. Se você quer participar desse propósito eterno de Deus, dessa obra tão grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo, declara para Ele, Senhor, aqui meu coração. Eu abro a minha vida, a minha casa. Senhor, tudo que tenho e sou é teu. Gera frutos através de mim, Senhor, para a tua glória. Se você quer glorificar a Deus, é nisso que é glorificado o Pai, que você dê muitos frutos. Aleluia! Aleluia! Isso é o para fora. É nós fazermos isso diariamente, todos os dias da nossa vida. É orarmos: Senhor, que nesse dia, eu saindo de casa, eu encontre alguém de paz, para proclamar o evangelho do reino de Deus, alguém que o teu Espírito já está trabalhando. Eu quero encontrar essas pessoas, e Deus vai colocar pessoas na tua vida. Mas nós precisamos rogar ao Pai, clamar ao Pai, nos colocar à disposição de Deus. É essa a finalidade do discipulado. É nós sermos pescadores de homens. Foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Ele chamou e falou assim: eu vos tornarei pescadores de homens. Ele não disse assim: ó, eu vou agora melhorar a tua vida. Ah, Pedro, teu casamento está tão mal, eu vou restaurar o teu casamento. A tua sogra, eu vou curar ela, não vou deixar ela morrer não, vai ficar contigo. Não, ele não falou isso. Vou melhorar as tuas finanças, vou restaurar. Não, ele falou: eu vou te fazer pescador de homens. É esse o objetivo. E aí vem a alegria plena. Você está entendendo? Porque aí nós estamos vivendo o propósito eterno de Deus, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que sempre esteve no coração de Deus, antes de criar todas as coisas, de ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Ele mesmo, para a própria glória dEle, aleluia! E quando nós vivermos isso nessa intensidade, meus irmãos, acaba todo questionamento, toda dúvida, todo ressentimento, amargura, vai tudo embora, porque aí existe uma finalidade, um propósito no meu coração. Não é de frequentar apenas uma reunião, um culto, um encontro, não. É de eu viver adorando a Deus todos os dias, me entregando, me oferecendo a Deus todos os dias. É eu viver em relacionamento com os meus irmãos todos os dias. E é eu viver buscando o perdido todos os dias. Aleluia. Aleluia. E por isso que é o up and out. E esse é o nosso tema, nós vamos falar isso o ano inteiro, nós vamos bater nessa tecla, nós vamos viver essa intensidade de igreja. Isso é igreja. Isso é ser discípulo de Jesus. É ter intimidade com Deus diária. Relacionamento com a igreja forte, duradouro, verdadeiro. E buscar os perdidos diariamente. Tem tanto perdido para ser buscado. O que falta são trabalhadores. Ah, Senhor. Mas nessa noite o Senhor está levantando mais trabalhadores em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Para nós concluirmos aqui. Quando nós falamos desse in, que é o relacionamento da igreja. Quando nós falamos também do para fora, que é buscar os perdidos. E o adorar ao Senhor diariamente, que é o up. Nós estamos dizendo e vivendo uma vida que permanece em Cristo. Se existe um segredo para permanecer em Cristo, é viver isso
todos os dias da nossa vida. É encarnarmos a missão de Deus, agora ser a minha missão. Último texto que eu queria compartilhar contigo nessa noite. 1 João, capítulo 2. A carta de 1 João, capítulo 2, no verso 6. João diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele. Aleluia. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. É assim que nós devemos andar. Se nós dizemos que permanecemos em Cristo, que estamos em Cristo, que estamos ligados na videira verdadeira, então a única maneira de nós permanecermos, de fato, é viver como Ele viveu. Andar como Ele andou. E como Ele andou? Praticando todos os dias o up, in, out. Para cima, para dentro, para fora. Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando uns aos outros e buscando os perdidos. Amar a Deus, amar os irmãos e amar os perdidos. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Essa é a nossa missão. E Deus nos convoca nessa noite para nós voltarmos no princípio do primeiro amor. O primeiro amor era que esse propósito era o propósito da minha vida. O primeiro amor era que isso era a razão da minha existência. E está na hora de nós voltarmos para isso intensamente. Esse ano de 2023, em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver com intensidade, nesse particular, cada um com Deus, nesse relacionamento de comunhão verdadeira uns com os outros, e de buscarmos os perdidos diariamente. Diariamente. Vamos fazer isso pela missão que Deus nos confiou. A grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aleluia. 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 E ele declara uma promessa tão linda: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqueles que querem tomar essa posição diante do Senhor, de viver essa missão. Quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar. Se você quer tomar essa posição diante de Deus, se nessa noite tu ouviu a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para ti: ei, existe uma missão, eu te chamei para um propósito. É muito mais do que a tua salvação, é algo muito maior. É o meu propósito, que é de ser discípulo e fazer discípulo. É de você participar de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a minha glória. Aleluia. Quero te convidar a você a orar agora no teu lugar. Aleluia. Eu não sei se você já tem vivido esse up diário. De repente, alguns dias. De repente, um dia por semana, 2. Mas está na hora de você viver isso diariamente. Essa comunhão com Deus diária. Essa intimidade com Deus diária. Está entendendo? É uma via de mão dupla. Aonde você fala e você ouve. Está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não faz um devocional? Que você lê a palavra de Deus diante do Senhor e dobra os teus joelhos e ora, ouve a voz dEle. Quanto tempo faz? Você está indo bem na comunhão diária com Deus? Porque se você estiver indo bem na comunhão diária com Deus, você já tem meio caminho andado. Faz um retrospecto da tua vida. Eu não vou nem falar de anos anteriores,
Vou falar de ano de 2022, acabamos de virar o ano faz um mês, praticamente um mês. Quantas vidas você frutificou para Deus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você proclamou Jesus? Quantas pessoas você buscou para Jesus? Faça um retrospecto. Eu te convido nessa noite. E não me aparto disso, porque o Espírito Santo me moeu nesses dias, meditando nessa palavra, me fazendo me lembrar, como eu citei aqui o testemunho do começo da nossa caminhada, e o Espírito Santo falava para mim, há quanto tempo você não ora dessa mesma forma? Há quanto tempo você não se coloca dessa disposição da mesma forma? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está tão preocupado com o teu casamento? Há quanto tempo você está tão preocupado com as tuas finanças? Há quanto tempo você está tão preocupado com os teus planos? É hora de você despertar do sono. É hora de você tomar forma do seu papel devido, que é de ser e fazer discípulo, de voltar no início, no primeiro amor, pela missão, pelo Rei e pelo reino. Aleluia, de dedicar a tua vida diária a Deus. De pôr como meta da tua vida todos os dias buscar o perdido. E você não precisa sair batendo de porta em porta, como algumas religiões fazem. Se Deus te der essa direção, faça. Mas não precisa fazer isso. Se você orar para que o Senhor coloque vidas diante de ti, para que você proclame Jesus, Deus vai colocar. Aleluia. Está na hora de nós voltarmos à simplicidade de vivermos como igreja. A simplicidade de nós estarmos juntos diariamente, de termos o prazer de estarmos juntos. Não para falar de fulano, de ciclano, do pecado do outro, ou do que está acontecendo na outra igreja, ou nas outras coisas. Não. Para nós orarmos e buscarmos o Senhor juntos, para profetizarmos um sobre o outro, para edificarmos uns aos outros mutuamente, para nos santificarmos diante de Deus. Não espera o teu discipulador, a atitude tem que ser tua, é minha. Nós precisamos buscar quem de fato é o nosso Salvador. Nós precisamos buscar quem de fato é o meu Senhor. Deus coloca cooperadores, mas existe um Senhor sobre nós. Existe o nosso dono. Existe aquele que te comprou. Para que você possa desfrutar dessa intimidade, do relacionamento, da comunhão com Ele. Para que venha despertar novamente nos nossos corações esse up and out. A comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e o amor pelos perdidos. Aleluia.